Muito bem, pessoal, todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um problema que eu tive relacionado ao controle do meu DJI Mini 2. O controle simplesmente parou no voo, isso mesmo, com o drone no ar. E eu literalmente fiquei sem saber o que fazer, e é a respeito disso que eu vou conversar com vocês. Do quanto é importante a gente ter um RTH bem configurado, né? Realmente o RTH do DJI funciona, e qual foi a solução para resolver o problema desse controle. Mas vamos lá, mais uma vez eu vou entrar aqui no meu perfil, como vocês já conhecem, né? Desde o último ingresso. Vamos aqui no voo. Inclusive, pessoal, uma coisa que vale a pena comentar, esse defeito aconteceu seguidamente ao último defeito que foi relatado aqui no canal. Vocês lembram daquele defeito lá que o drone meio que enlouqueceu achando que estava com uma carga extra, filmando aquela igreja ali no centro histórico de João Pessoa? Pois bem, mais uma vez, né, depois que eu voltei lá, alguns dias depois, aquilo, se não me engano foi dia 11, aí no dia 13 eu voltei lá, tá, e fiz esse voo aqui, tá, que só durou 3 minutinhos. No mesmo local, decolei exatamente do mesmo local, vou mostrar aqui para vocês, pausar aqui o vídeo para deixar bem no começo, vou botar a imagem de satélite para a gente, mais uma vez, ter a mesma localização, né, como vocês podem estar vendo aí, vou ampliar, tá, então aqui eu vou deixar um pouco mais ampliado, vou deixar aqui de lado, porque pode ser que eu precise colocar aqui, vou colocar, logicamente, não, eu vou deixar assim que eu vou deixar esse mapa minúsculo no vídeo. E aí, vocês podem ver que eu estou exatamente no mesmo local, né? Tá aí a aeronave, né? Esse prédio aqui é o prédio da bendita igrejinha, tá? Naquele dia o erro aconteceu nesse local, né? Eu decolei daqui, vim por aqui, olha, passei entre a igreja e a árvore, circulei esse teatro e dei a volta e fui embora pelo centro, né? Então, essa é a abençoada igreja que eu tentei filmar nesse local e decolando desse ponto aqui por mais de uma vez e deu errado. Tá, vamos ver hoje o que foi que aconteceu. Então, eu vou saltar aqui o vídeo, né? Vou iniciar aqui no mapa para vocês poderem acompanhar o que aconteceu, tá? Eu só tenho imagem alguns segundos depois que eu decolei, então vamos continuar aqui nesse mapa. Então, né, iniciei o voo, liguei os motores, decolei, né? E como vocês podem observar, até então estava tudo certo, né? O drone a posto, tal, né? Posicionei ele aqui e me preparei realmente para fazer o voo, certo? Então, olha, como vocês podem observar, eu decolei direitinho, tal, comecei a subir o drone, sem nenhum pormenor, sem nenhum problema, tá? O drone vai aí com seus 5, 6 metros de altura, né? E eu fui fazendo meu voo normal, pessoal, normal. Eu comecei a exibir aí a fachada da igreja, né? Observem uma coisa aí nesse voo, é uma igreja bonita, antiga, né? Do início aqui da cidade de João Pessoa. E mais uma vez nesse dia, nessa mesma torre, estavam 2 urubus, coincidentemente. E eu não me preocupo com urubus, eles não costumam atacar drones, mas cara, depois desse dia, eu disse, não, tem alguma coisa errada com esse lugar, não é possível não. Acompanha aí pra vocês verem. Aí estão os abençoados, ó, olhando pra mim, eu olhando pra eles pelo drone, casalzinho, tá? Casalzinho, a imagem é legal, bonita. A igreja precisa de uma pintura melhor, é fato. E aí eu já estou beirando, né, passando dos 32 metros. Procurei me manter nessa altura, senão vou me afastar um pouquinho aqui. Vocês podem ver que eu comecei a fazer um orbital para trás, ao mesmo tempo dando ré e tentando abrir margem para um orbital, né? E posicionei na frente. Pensei aqui como é que eu ia fazer esse enquadramento aqui, pegar esse take. Lá vai eu, né? Fui trazendo o drone, levando o drone para trás, né? E comecei devagarinho a abrir o orbital. Poucos minutos de voo aí, né? E foi isso aí que eu fui fazendo. Comecei a órbita aqui, eu ia pegar para poder dar a volta nele e pegar a visão do rio, galera. E
né? Aí, olha, eu decolei ali de cima daquele carro prata, vocês podem ver. É um local bonito para voar, né? Dá uns takes legais, mas nesse momento o controle simplesmente apagou. Pausa total aqui no vídeo, que eu vou conversar com vocês. O controle, pessoal, o controle apagou. E eu fiquei sem entender o que tinha acontecido. De início eu pensei que tinha perdido o sinal, porque a primeira mensagem que a gente tem é de tela preta, tá? Eu não sei se eu vou conseguir dar zoom no vídeo, mas eu tava ali, já entrei em desespero ali no Palio, fiquei sem saber o que fazer, tá? Então eu vou soltar aqui pra vocês verem. Então, pra mim, na tela, o controle parou, tá? Mas o drone continuou filmando e o meu desespero bateu. Eu ali no carro, né, sem saber agora o que fazer, eu tentei dar uma olhadinha pra cima e eu lembro que eu não conseguia mais achar o drone e, enfim, o desespero bateu muito. E o drone, pessoal, ele se comporta de uma maneira muito interessante. Ele volta alguns metros do caminho que ele fez, fazendo o mesmo traçado pelo GPS. A gente não tem mais o mapeamento, né, porque como perdeu a conexão, perdeu-se tudo. O controle parou, mas aí olha, o drone se programa para voltar, ele aponta para o ponto de decolagem e eu estava desesperado já procurando o drone no céu, eu não tinha mais visão, até porque o drone se mexeu, lá tá o casal de urubu ainda, né? Esses urubus são azarados, e o drone ele sobe até a altura pré-determinada para o RTH, que nesse dia eu tinha colocado em 80 metros, né? E aí o drone sobe até a altura pré-determinada, volta para um ponto, né, de origem, em cima do ponto. E aí exatamente onde ele encontra o ponto, ele começa a pousar, ele começa a baixar, né? Devagarinho, bem lentamente, sem agonia. O drone ele vai fazer o trabalho dele, ele é programado para isso. Então assim, a importância de você configurar um RTH bem feito é ele não topar em nada quando ele for voltar, porque ele volta às cegas, né? E em linha reta, ele volta só um pouquinho fazendo o caminho que tinha feito e depois volta em linha reta. E aí o drone começou a baixar. Quando ele chegou aí mais ou menos nessa altura da igreja, eu tive um visual com o drone e aí meu coração, que já estava saindo pela boca, parou de palpitar tão forte. Eu disse, não perdi o drone, ele vai pousar aqui. E eu fiquei só esperando ele descer, né? Eu não tenho... Eu coloquei aí pra vocês, pessoal, uma pausazinha aqui rápida. Eu coloquei pra vocês, já que eu perdi a telemetria do celular, não tenho mais, eu tenho um outro aplicativo que faz a leitura da telemetria, tá? Através do arquivo que fica indexado, que fica, né, embutido no vídeo original da DJI gravado. Então a gente consegue ter essa leitura aí que vocês estão vendo, né? Então vocês podem ver que o drone se preparou para descer, ele já estava aí a 8,5 metros, tá? E eu vou soltar aqui, ó, ele vai continuar pousando 7 metros, 6,5 metros, 5 metros, ele atualiza, mas a cada segundo ele está descendo 1 metro, né? Mais ou menos, cada frame, sei lá, enfim. E aí, olha, quando ele se prepara para pousar, ele não pousa simplesmente, ele fica planando em cima do carro e o desespero começou a bater, eu botava a mão e o drone não reconhecia a minha mão. Pausa mais uma vez. Eu pausei o vídeo pra gente conversar sobre o seguinte. Eu tentei subir no carro e ele tava numa altura que eu ainda não conseguia alcançar pra botar a mão, eu achava que ele não tava lendo a minha mão, né? Eu não conseguia pegar no drone, só se eu subisse no teto. E o drone simplesmente não reconheceu a superfície do carro para pouso. Observem aqui, onde tem esse H, né, na última linha aí na telemetria, a altura ele fica oscilando, olha, parou em 40, 50 centímetros, 60 centímetros, 50 de novo, né, 40, 30 centímetros, 30 centímetros é quase encostado, minha gente, 20 centímetros, 30, e aí ele oscila, e ele não consegue enxergar a superfície do carro, 80, 1,10 metro. Pessoal, o drone ele não consegue, nesse momento, fazer a leitura da superfície do teto. O sensor endoidou. E olha que eu já tinha decolado e pousado várias vezes do teto do carro. Mas nesse dia, de maneira autônoma, o drone não conseguiu fazer o pouso. E aí me bateu mais uma vez o desespero. Eu disse, olha, eu vou ficar aqui plantado. O povo olhando do outro lado já estava olhando para minha cara, eu tentando fazer com que tudo estivesse sob controle, mas não estava. E eu só tive uma ideia, não, deve ser alguma coisa com o carro, eu vou ter que arriscar aqui. Eu vou tirar o carro, mas eu fiquei pensando, cara, se tirar o carro na hora que eu estiver tirando o drone, pousar e topar no carro e cair, mas, enfim, não tinha. Ou então eu tinha que subir no carro. E todo mundo me olhando, né? Então, olha, 90 centímetros, 1 metro, e eu realmente disse, não, vou tirar o carro, corri pra dentro do carro, liguei o carro e botei o carro pra frente. A sorte, pessoal, é que tinha essa vaga na frente, porque o que é que eu ia fazer, pelo amor de Deus? É uma rua tranquila, não tinha fios aí, né? O RTH deu certo, deu bom. Mas olha, perante as oscilações, isso na hora eu não estava vendo, tá? Eu não tinha mais a telemetria, como vocês veem, tá parado aí no celular, porque desconectou o celular o controle da aeronave, o controle estava morto,
né? Olha, 0 metros, galera. Vocês podem, vou voltar aqui um pouquinho, vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver que tava em 0 metros. Olha, eu afastei o carro e aí sim eu corri para trás para pegar o drone e o drone entendeu que podia pousar. Pousei na mão, né? Tinha terra, consegui pegar o drone por baixo, pessoal. E ficou a lição para a gente aprender a nunca mais levantar voo de carro, a configurar bem um RTH automático que realmente funcione, né? Fazer um planejamento de risco do voo para que a gente possa realmente observar se o drone voltar em linha reta de qualquer ponto que eu estiver voando, se ele não vai topar em nada no RTH, né, na configuração de altura automática. Se a superfície que o drone vai pousar no RTH realmente é uma superfície segura, ele não reconheceu o carro, o sensor endoidou. Eu acho que uma coisa é a gente pousar no manual, né? Pegar, trazer ele no stick, botar para baixo, e outra coisa é o sensor ler aquela superfície plana e brilhante, né? E o que é que pode acontecer em relação a isso? Qual foi a solução? Esse defeito é um defeito crônico da DJI, acontece nos Mini 2, acontece nesse novo controle, se eu não me engano, nesse novo controle com tela também acontece, mas é clássico desse RC1, esse rádio controle, o primeiro da DJI, né, do Mini 2. Não é o primeiro, me refiro assim, desse modelo do DJI Mini 2, que pega no Mini 3 também. E assim, pessoal, eu corri 2 riscos aí grandes, né, tanto com o controle ter parado durante o voo, ter acontecido alguma coisa, eu ter perdido o drone. Se eu tivesse uma altura muito grande, ou se eu estivesse passando por baixo de uma superfície e ele perder seu sinal ali e o RTH fosse ativado, possivelmente ele ia levantar voo, né, para cima, logicamente, porque o RTH ele vai ter que subir e topar em alguma coisa. Ou se no retorno automático dele ele topasse com algo mais alto do que o que eu tinha programado, se tivesse, por exemplo, sido um voo mais longo, cada vez mais a gente vai se alertando e tomando sustos para aprender a como conduzir o voo, né? Fazer um voo com segurança, com planejamento de risco, ter controle, ter o drone na mão, que um caso como esse, né? Não tem o que fazer, infelizmente o drone... Você perdeu o sinal do controle com o drone, você dá um jeito de correr e buscar no RTH, em algum momento ele vai voltar ao sinal, mas o controle morrer na sua mão durante o voo, e são vários os relatos de caso de que isso acontece. Então fica a lição de mais um erro, uma falha que aconteceu comigo, relacionada aí, dessa vez ao controle, tá? Eu não carrego com carregador paralelo, meu carregador é o carregador original da DJI. Eu não submeto a longos períodos de carga, eu sempre fico monitorando para terminar de carregar o tiro, e mesmo assim aconteceu essa falha. Então a solução realmente foi encaminhar para um técnico especializado, não mandei para qualquer curioso, para que ele pudesse fazer o serviço, um técnico aqui da cidade, um dos poucos e únicos que mexem com drones e especialista em DJI, fez a manutenção, não foi cara, foi um preço super justo, e voltei a voar até hoje. Reza a lenda que após feita a manutenção, tende a não dar mais esse defeito, tendo em vista que isso é uma falha de projeto, entre aspas, né? Os especialistas aqui apontam, da DJI, onde um dos componentes acaba esquentando demais, e nessa manutenção que se faz substituindo esse componente, o técnico, pelo menos aqui da minha cidade, coloca uma espécie de dissipador no local, prevenindo futuras queimas. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham apreciado o vídeo, gostado do diálogo. Esse finzinho aí eu deixei vocês com uma imagem aleatória, só para, enfim, não ficar eu somente dialogando e vocês olhando para a tela parada. Pois bem, curtam, comentem aí, digam o que achou, me falem se já aconteceu com algum de vocês, se vocês conhecem, se já perderam algum drone por conta de falhas assim. E sobre pousar e decolar do carro, o que é que vocês acham? Vale a pena o risco? Não vale não, de jeito nenhum, viu? Então comenta aí, encaminhe isso para um amigo para que eles realmente tenham essa preventiva aí, tenha cuidado com isso. Assista o vídeo, que sirva de experiência para todos vocês. Falou, e até o próximo voo. Fui!